Eu saúdo a todos com a paz do Senhor neste momento e a todos aqueles também que nos assistem pela paz da nossa igreja, a DRP Cerquilho. Hoje um culto de ensino e eu que gostaria de fazer uma reflexão juntamente com todos vocês relacionado a uma palavra que está escrita em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, que nos diz assim: Êxodo 3, do 1 ao 8. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso de número 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los a subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, dos ferizeu, e do eveu, e do jebuseu. Essa palavra que eu quero fazer uma reflexão deste dia para a nossa meditação. Então, essa palavra que nós lemos, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. Gostaria de me ater aqui no verso de número 5, que nos diz assim: e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Verso de número 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Louvado seja Deus. Uma das coisas que nós precisamos em nossas vidas é fazer de tudo para nós não perdermos nosso referencial. Principalmente o nosso referencial com Deus. E vai mais ainda, não podemos perder também nosso referencial familiares, nossos pilares das nossas famílias. Por exemplo, se vocês me permitirem me apresentar, eu me apresentaria da seguinte maneira: com o meu nome, com a minha naturalidade, com o nome do meu pai, nome da minha mãe, que tipo de legado minha mãe deixou, que tipo de legado meu pai deixou, que tipo de legado meus irmãos deixaram. E desta mesma forma eu vejo aqui o patriarca Abrão, porque Abrão, ele foi escolhido para ser pai da nação. Deus o escolheu. Né? Veja bem que lá em Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, o escritor de Hebreus não esqueceu de Abrão em hipótese alguma. Então o tema desta mensagem aqui hoje
a importância de Abrão nas Escrituras. Porque muitas pessoas veem Abrão como um peregrino, como uma pessoa peregrinando de lá para cá. Mas não é bem assim que a Bíblia diz. Pois a Bíblia diz que Abrão, ele possuía riqueza, ele possuía servos, servas, animais, ouro, prata, né? Então não foi um peregrino, não, em hipótese alguma. Então há uma importância muito grande de Abrão nas Escrituras Sagradas, né? Há uma importância muito grande da Escritura Sagrada. Quando nós lemos aqui o Êxodo, né? Capítulo 3, quando ali Moisés ele contemplava aquela visão, aqui nós precisamos compreender um pouco em relação à teofania de Deus. O que vem ser a teofania? É a mesma coisa da manifestação de Deus no lugar, né? Não importa que tipo de lugar, onde Deus está, o ambiente tem que ser diferente. Se tem trevas, se há trevas ali, antes de Deus chegar, pode crer que a luz vai brilhar. E quando ali Moisés via aquela visão, surgiu a teofania de Deus, que é a manifestação de Deus, né? Naquele lugar, se tornou santo, se tornou iluminado pelo poder de Deus, pela majestade de Deus. Por quê? Porque Deus ele tinha um objetivo na vida de Moisés para ser um líder lá de Israel, né? E para cumprir até a vontade do patriarca Abrão, né? Conforme foi prometido que ele seria pai da nação, Deus teve que usar a vida de Moisés. Então podemos descrever a glória do próprio Deus do Antigo Testamento. Quer dizer, todas as vezes que encontramos no Antigo Testamento a frase o anjo do Senhor, refere-se ao próprio Deus, ao próprio Cristo. Então, qual a primeira importância que eu vejo aqui? Né? Todo homem precisa ter um referencial ao se apresentar para alguém. Então eu diria para a igreja, diria para você que me assiste, que tipo de referencial é o seu? Percebeu? Porque quando nós chegamos num lugar, a primeira coisa que para nós nos apresentarmos, nós temos que ter uma documentação, ou seja, o nosso RG, o nosso SIC, se nós somos de menor, a certidão de nascimento, se somos de maior, o SIC e o RG, se somos casados, a certidão de casamento. Nós temos que ter um referencial, entendeu? Mesmo até para com as autoridades. E principalmente os filhos de Deus não podem perder o referencial para com Deus. E eu estava lendo aqui, né, neste dia, e eu pude observar que Abrão, na verdade, ele teve tudo para dar errado. Se nós estudarmos um pouco de Flávio Josefo, nós vamos ver que Flávio Josefo, ele conta uma história, ele dá um pequeno resumo na história dele, que o pai de Abrão, por nome Terá, era um homem que fabricava ídolos e adorava ídolos. Então, olha quem Deus buscou para ser o patriarca da nação. Abrão, que o pai dele, Terá, fabricava ídolo, né? E adorava ídolo. Diz o Flávio Josefo que ele tinha um cômodo dentro da casa dele, o pai de Abrão, né? Onde ele guardava aqueles ídolos, né? E Abrão, certa vez, ele ficou com uma responsabilidade. Que tipo de responsabilidade foi essa? A responsabilidade de guardar aqueles ídolos, de proteger aqueles ídolos, enquanto o pai dele fizeram uma viagem. E o pai dele Terá pediu para Abrão tomar conta desses ídolos. Assim nos diz a história dos hebreus. E Abrão, assim que o pai dele partiu para fazer aquela viagem, Abrão observou aqueles ídolos e diz a história que ele pega o machado e quebra os ídolos menores. E o ídolo maior, um dos maiores, ele deixou, não quebrou. E diz a história que ele pega o machado e coloca na mão daquele ídolo maior. E quando o pai dele chega,
ficou assustado. Falou: Abrão, mas o que aconteceu com meus ídolos? Ele fala: olha, pai, é o seguinte, o ídolo maior quebrou todos os ídolos menores, destruiu todos. Aí o pai dele vai dar a seguinte resposta: mas não é possível, ele não tem vida, ele não se mexe, ele não escuta, ele não fala, e ele é de argila, como ele poderia fazer isso? Aí o Deus acredita assim que usa a boca de Abrão, que Abrão ele foi um profeta também, diz a palavra que ele foi profeta. Ele fala: pai, então por que você crê num ídolo, num Deus minúsculo, onde ele não vê, ele não enxerga, ele não se move, é de argila? Por que você crê? Percebeu? Então Deus, essa atitude de Abrão, eu acredito que quebrantou o coração de Deus, né? Quebrantou o coração de Deus. E Abrão prosseguiu assim na sua jornada, e o pai dele também, e não fala muito de Terá a Bíblia, não fala muito, nem Flávio Josefo, um grande historiador, fala muito, né? Mas a Bíblia nos diz, nos dá um respaldo num versículo, que ele era realmente um adorador de ídolo, né? Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que o homem precisa de ter um referencial ao se apresentar, né? No Êxodo capítulo 3, verso 6, disse assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E diz a palavra aqui no outro verso: Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, né? Porque o lugar daquele momento ficou tomado pelo resplendor, pela majestade divina, né? Então, é a mesma coisa que eu falei no início. Onde Deus chega, o ambiente muda. Não pode ficar de qualquer maneira. Tem que melhorar o ambiente onde Deus chega, onde a Trindade chega, né? E por isso que a teofania naquele tempo era uma maneira de Deus se manifestar, né? Para cumprir propósito. Que tipo de propósito? Até o propósito com relação à vinda do seu Filho Jesus Cristo. Todas as vezes que vemos a frase, o anjo do Senhor, está referida ao Cristo, está referida ao próprio Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus, né? Mas quem era Abrão? Diz a Bíblia que Abrão era filho de Terá, conforme eu já disse, né? Está lá em registrar, está lá no Gênesis 11, 26, que nos diz assim: e viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e Arade. Abrão tinha por esposa Sarai, que significa princesa. Tanto Sarai como Sara, que mais tarde foi trocado o nome dela, significa o nome princesa, né? Outra coisa também que eu vejo, né? Abrão, ele teve um nome mudado por Deus, porque Deus se agradou dele, né? E tinha um motivo para Deus mudar o nome dele. Por quê? A Bíblia também nos fala, em Gênesis capítulo 17, versículo de número 5, da seguinte maneira: não chamarás mais o seu nome Abrão, mas Abraão. Então começa com Abrão, e depois mais tarde Deus muda o nome para Abraão, né? Conforme diz, não chamarás mais o seu nome Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Louvado seja Deus. Diz também a palavra de Deus, assim, né? Continuando no outro versículo, a Sarai, esposa de Abraão, teve também o seu nome mudado por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 17, verso do 15 ao verso 16, que diz assim: disse Deus mais a Abraão: e Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o teu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Então Deus é aquele que cumpre a palavra dele, ele não deixa a palavra dele cair em hipótese alguma por terra, né? Uma outra coisa que eu vejo também, por que a importância de Abraão na Escritura? Porque Abraão, ele foi uma pessoa que ele foi testado por Deus, ele foi provado. Muitas das vezes nós não suportamos a prova, mas saiba de uma coisa:
Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. E eu sei de pessoas nesse momento, né, que nós ajudamos em oração, e estamos ajudando até nos dias de hoje. Vimos essa pessoa sair da UTI, né? E vimos essa pessoa caminhar no hospital, vimos essa pessoa sorrir para sua família, e nos deu tanto uma esperança de eu poder receber essa pessoa até que um dia aqui dentro da minha casa. Mas lamentavelmente, para nós como humano, é até difícil, né? Nós falamos assim, lamentavelmente, mas eu acredito que aqueles que estão no paraíso, que descansam no paraíso, não viriam mais, hipótese alguma, por dinheiro nenhum, retornar à vida aqui nesse mundo, né? Mas Deus achou assim por bem recolher aquela irmã para a eternidade, né? Recolher ela para a eternidade. Aí dá a impressão que a família não vai nem suportar, dá a impressão que a família não vai conseguir sobreviver, chegando aí praticamente já perto dos dias das mães. Mas eu queria dizer para essa família que eu tanto amo, e se vocês assistirem esse vídeo, esse culto que nós estamos aqui fazendo, você vai entender que Deus, ele sabe a pessoa que ele prova, ele sabe a pessoa que ele testa, tá? E vocês estão passando por uma prova, né? E Abraão também passou por uma prova. Prova de quê? Que tipo de prova? Gênesis 22, 2. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, né? E a história muitas pessoas já conhecem. Abraão fez tudo direitinho, tudo que Deus mandou fazer. Mas na última hora, quando ele levanta o cutelo para ir ali exterminar com seu filho, houve uma providência de Deus. E eu quero dizer para você que me assiste nesse dia, que a providência de Deus virá sobre a tua vida. Essa família que me assiste, eu não quero citar o nome, até uma falta de ética, mas eu quero dizer que a providência de Deus está difícil, está doendo, mas Deus preencheu o vazio, ele não vai, o vazio sempre ele vai existir, porque as pessoas que deixam bons legados da família, a saudade é eterna, mas Deus é aquele que conforta, Deus é aquele que conforta os corações e a nossa mente, e a nossa maneira de entender, de compreender, de raciocinar, né? E a história que vocês já sabem, que Deus, ele providenciou, ele deu uma providência, né? Ele providenciou um cordeiro para o lugar de Isaque. O interessante é que Isaque, aquele era um jovem, ele poderia, na verdade, lutar com seu pai, mas não. Sabe por que ele não lutou? Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, quando ele foi sacrificado ali na cruz, ele não ofereceu resistência alguma. Isaque aqui, ele tinha uma tipologia de Cristo lá na cruz do Calvário, né? Agora vai aqui uma reflexão também que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Porque eu digo sempre assim na igreja que está sob os meus cuidados, da igreja do Dinápolis. Você pergunta, a Bíblia responde, tá? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então eu digo assim também, que os livros eles têm que estar debaixo da autoridade da palavra de Deus, né? Tem que estar debaixo da autoridade. A Bíblia que ensina, os livros e as teorias, a filosofia embaixo, né? Mas observa aí, o verso do capítulo 22, verso 25, fala que é assim, ó. Olha o que Abraão disse com seus empregados. Ele não era peregrino, não era mendigo. Ele era uma pessoa rica, tá? Ele diz assim no capítulo 22, verso 5. Ficai-vos aqui com o menino,
ficai-vos aqui com o jumento, melhor dizendo. Eu e o moço, quer dizer, o Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não falou assim, eu tornarei. Ele falou no plural, tornaremos a vós. Ele tinha, o que isso quer dizer? Sabe o que eu entendo disso aí? Abraão depositou uma confiabilidade tanto em Deus, que ele falou que assim, ó, o senhor está me pedindo Isaque, eu vou levar. Eu vou sacrificar ele. Mas o senhor saiba de uma coisa, eu creio no Senhor, que ainda que o Senhor, se quiser, não é obrigado não, mas se o senhor quiser, o senhor pode devolver a vida dele, mesmo depois dele morto, né? Isso que nós temos que entender. Eu posso até oferecer meu filho, mas eu sei que o senhor tem o poder de ressuscitá-lo, né? E o escritor Hebreus, capítulo 11, verso 18, eu falo para vocês que a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? É só nós lermos um pouquinho. Aí o escritor dos Hebreus, verso 11, né? O 18 fala que assim, sendo-lhe dito, para quem sendo-lhe dito? Para o próprio Abraão, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Isso que é coisa gloriosa, era a fé de Abraão. Então eu concluo aqui essa palavra de hoje, fazendo a seguinte conclusão. Qual que é a importância de Abraão? Qual que é a importância de Abraão? Porque Abraão ele teve um referencial com Deus. E o cristão tem que ter um referencial com Deus. Você tem que ter um referencial do seu pai. E eu pergunto, pai, mãe, tio, tias, primos, parentes, familiares, que tipo de referencial você tem deixado? Que tipo de legado você tem deixado para as futuras nações, principalmente da sua geração? Isso é importante. Porque veja bem, como eu disse no início, tinha tudo para dar errado Abraão. Pai dele idólatra, fazedor de ídolo, tinha um cômodo dentro da casa dele que construía, ele fazia, criava os ídolos, né? Mas Abraão, crendo em Deus, né? E obedecendo a Deus, destruiu tudo aquilo lá, tá? E não desviou dos caminhos do Senhor. Então a importância de Abraão, né? É que na verdade ele foi o progenitor da nação hebraica, né? Segundo, ele foi considerado o pai das 3 maiores religiões. As 3 maiores religiões, né, monoteístas, que quer dizer o que? A crença em um só Deus, né? A crença em um só Deus em todo o mundo. Primeira nação, os cristãos. Quem são os cristãos? Os cristãos é aqueles que creram em Jesus, né? Através da sua fé, né? Está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16, né? As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, e sim a descendência de Abraão, né? Como falado de muitos, mas como de um só, é a tua descendência que é Cristo. Segunda nação, os judeus, que foi da descendência de Isaque, né? E terceiro, uma coisa interessante, Deus ele jamais deixaria, né, Ismael jogado de lado. Ismael ele é a terceira nação dos muçulmanos, né, que pertence à descendência de Ismael, né? Então que Deus nos abençoe neste dia. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Que primeiro a palavra tem que falar no coração daquele que está transmitindo. E essa palavra ela tem falado ao meu coração neste dia que eu preparei para vocês. Que Deus abençoe grandemente a igreja, que Deus abençoe grandemente as pessoas que nos assistem. E lembra-se, não perca o seu referencial com Deus. Nós temos aí um tempo de pandemia, né? Onde nós estamos um pouco afastados do templo, nos tiraram um pouco, a situação que nós estamos vivendo, nos tirou um pouco de dentro da igreja, mas não tirou a igreja de dentro de nós. Não tirou a igreja de dentro da gente. Isso que é importante, entendeu?
Vamos, neste momento, orar. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você que está doente, com síndrome do pânico neste momento, depressão, né? Tantas pessoas doentes. Eu quero orar neste momento para os médicos, pelas enfermeiras que estão trabalhando, pessoas que já estão há 30 dias sem ir para sua casa, dentro dos hospitais, descansando pelo chão, dormindo pelo chão, outros dormindo nos hotéis. Ontem eu assisti uma entrevista do médico, que ele chega na casa dele, que ele está 30 dias, chega na casa dele, mas ele não pode abraçar o filho dele de 4 anos, não pode abraçar a esposa dele, que tem medo de passar a doença, né, para a família, né? A gente tem visto tantas coisas tristes, só Deus realmente é que pode nos dar uma sabedoria, dar sabedoria aos cientistas, dar sabedoria à medicina, ou que ele venha dar uma solução para esse problema que tem afetado, não somente ao Brasil, mas tem afetado o mundo inteiro de uma forma geral. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por este momento que nós oramos diante da tua presença, Pai. Porque o Senhor até agora, Pai, tem abençoado esta nação. Passamos por um momento de dor, Pai, onde muitos já perderam a vida, onde muitas famílias choram a perda dos seus entes queridos, onde muitos profissionais da saúde não têm o prazer de ir para a sua casa, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor pode confortar cada coração agora. Eu sei que o Senhor pode visitar cada um deles agora, Senhor. Peça ao Senhor que visita cada médico, visita cada hospital, visita cada enfermo, cada doente, Senhor. Visita nesse momento os enfermeiros, Senhor, da ambulância, os motoristas. Visita, Pai, aqueles que trabalham, Senhor, na funerária, Pai. Meu Deus, que não pode nem sequer ter um contato com a família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Também pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente da República, pelas autoridades constituídas, por aqueles, meu Deus, que procuram fazer a coisa certa, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está sacudindo este país, porque o Senhor tem um propósito em relação a este país, Senhor. E eu sei que a sua palavra não vai cair por terra, Senhor, porque o Senhor tem usado os teus filhos, o Senhor tem usado os teus vasos, Senhor. Visita cada vida agora. Te peço, Senhor, sobre a tua igreja neste momento. Senhor, não somente do residencial de Nápoles, mas as igrejas, Senhor, que estão na face da terra. Meu Deus, que estão dentro das casas agora, que cultuam o Senhor, que glorificam o teu nome. Oh, Senhor, nos dá a sua graça, para que nós não venhamos, meu Pai, perder, meu Pai, nosso referencial contigo, meu Pai. Oh, meu Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Seja conosco, seja com a tua igreja, seja, meu Deus, no nome de Jesus, assim te agradecemos, Pai. E que o grande amor de Deus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, e desde agora e para todo sempre. Amém.